obrigada pela entrevista. Yuri, você citava que hoje os parlamentares do Novo, junto com o governador Romeu Zema, protocolaram então mais um pedido contra o ministro Alexandre de Moraes, um pedido de impeachment. Então, eu lhe pergunto, governador, como a presença do senhor hoje aqui se soma aos outros pedidos que já foram protocolados? Qual é o objetivo desse pedido especificamente? A figura do senhor aqui hoje no Senado é uma espécie de pressão ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já que cabe a ele dar seguimento, dar andamento a esses pedidos, né? Dezenas que seguem parados sem uma resposta publicamente do presidente do Congresso. Qual o objetivo da presença do senhor na participação desse pedido contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, Carol, o motivo de nós estarmos aqui hoje é demonstrarmos essa indignação, esse inconformismo, eu posso dizer que é do povo mineiro, lembrando que Minas Gerais foi o estado que primeiro se levantou pela independência no Brasil, e nós temos isso no nosso DNA. Uma indignação e um inconformismo acima da média no Brasil. E como governador de Minas, eu fiz questão de estar aqui hoje para nós acabarmos com essa farra dos intocáveis. Aqui no Brasil, acho que está pior do que na Índia. Na Índia, acho que até as castas já acabaram, mas aqui no Brasil parece que elas estão se consolidando. Nós criamos aqui, dentro do judiciário em especial, uma casta de pessoas que se julgam acima da lei, que podem fazer o que bem entendem. Se alguém que ocupa um cargo público quer enriquecer, vá empreender, peça demissão. É assim que milhões de brasileiros fazem, agora fica ali, em vez de trabalhar como servidor público, fica ali fazendo negociações de interesse privado. Isso é gravíssimo. O sistema judiciário brasileiro está perdendo totalmente a sua credibilidade. Daqui a pouco, se eu tiver uma ação aqui no Brasil, eu vou entrar com uma ação para poder ela correr fora do Brasil. O que nós temos assistido no Judiciário, no Supremo, que deveria ser uma referência, é, cá entre nós, uma falta de vergonha. É algo que dá vergonha para o brasileiro e nós precisamos mudar. E Minas Gerais não vai ficar calada. Na prática, como o senhor acha que esse pedido pode avançar aqui com o presidente Davi Alcolumbre? Os senhores procuraram o presidente do Congresso? Qual é a diferença desse para os outros pedidos, como eu disse, que já foram protocolados? É um pedido do Partido Novo, um pedido meu, e nós queremos que o presidente avalie. Agora há pouco também ele vai sofrer pedido de impeachment porque ele está sendo o presidente que só engaveta pedidos de abertura de investigação, de abertura de vários senadores. Então ele está causando também um problema. Parece que nós temos aqui uma peça tentando dar cobertura para outra no Brasil. E nós do Partido Novo, que não temos o rabo preso, como muitos têm, temos essa liberdade de atuar e vamos continuar cobrando. E vocês dos meios de comunicação têm um papel muito importante, que é começar a mostrar isso que está acontecendo aqui. Está todo mundo querendo proteger o colega, porque está tendo alguma vantagem. Nós precisamos acabar com isso. O brasileiro está cansado de ter, ao longo das últimas décadas, aumento de impostos para poder fazer com que essa farra dos intocáveis continue e permaneça como tem acontecido. Governador, vou colocar também nessa conversa aqui o Yuri, Débora. Como brasileiro, todos nós temos de nos posicionar. E eu sempre falo que o meu interesse é pelo certo e não a conveniência do momento. Estou aqui fazendo isso porque acredito, se tivesse sido há 1 ano, há 2 anos, estaria fazendo da mesma forma. Coincidiu de ser no ano eleitoral, mas não muda em nada a minha posição. E eu espero que as instituições se manifestem. Quem está calado, na minha opinião, está concordando com esses absurdos. O presidente da República se manifestou, os outros membros do Supremo, que estão calados até o momento, se manifestaram,
deveriam falar se acham correto esse contrato de 129 milhões. A OAB se manifestou, deveria também falar se é correto ou não. Os diretórios de direitos são tão atuantes em defesa da democracia. Será que se manifestaram também? Tantas escolas nós temos aqui. As associações de magistrados precisam se manifestar. Magistrado é pago para decidir de acordo com a lei ou para fazer negócios de interesse particular? Acho que a grande maioria são pessoas corretas, os magistrados, e o que está acontecendo nesse momento começa até a colocar todo o sistema em questionamento, o sistema judiciário, que sempre funcionou de maneira adequada no Brasil. E agora nós temos a mais alta corte dando o pior exemplo possível. E não é código de ética que resolve isso não. O que resolve, na minha opinião, é punir quem fez errado. E um ministro da Suprema Corte fazer isso, ele está cansado de saber que não é correto. Fazer um código de ética para o Supremo Tribunal Federal é fazer um caderninho de primeira comunhão para o Papa. Não cola. Então nós precisamos de gente que assuma responsabilidade. Precisamos acabar com essa farra desses intocáveis que se julgam acima de tudo, inclusive da Constituição. Eu acho que nós deveríamos questioná-los, né? Eu acho que está muito claro a gravidade do que aconteceu no Supremo. E eu fico surpreso deles não estarem se manifestando. Agora vocês dos meios de comunicação deveriam abordá-los e questioná-los. Por que vocês não se manifestam sobre isso? Vocês estão concordando com isso? Acho que seria uma boa pauta para os meios de comunicação. Eu, como governador de Minas, estou fazendo aqui da minha parte. Não tenho o rabo preso, então estou muito confortável fazendo aquilo que eu acredito e tenho certeza, convicção que é o certo. E espero que outros sigam esse caminho. Agora a gente vai ouvir a pergunta do Pedro Venceslau, governador lá no estúdio em São Paulo. As tratativas têm sido conduzidas pelo vice-governador Matheus Simões. Existe sim uma boa possibilidade de caminhar nesse sentido. E com relação à minha pré-candidatura, eu a levarei até o final. Eu tenho propostas diferentes, inclusive sou o pré-candidato que mais tem questionado essa pouca vergonha que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. É uma posição minha, do Partido Novo, e nós precisamos ter na política no Brasil pessoas de fora do sistema. E eu que venho de fora tenho uma visão diferente, até para não continuar fazendo o mesmo que ocorre aqui no Brasil há décadas. É mais um escândalo, é mais uma repetição de algo semelhante ao que aconteceu na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão, sempre alguma mudança, mas mais uma vez as principais autoridades, figuras públicas cooptadas por um mecanismo que faz com que nada possa mudar, com que a farra dos intocáveis continue. E lá em Minas Gerais nós mostramos que é possível fazer diferente. Minas tem 300 mil funcionários públicos, servidores, eu não tenho um parente. E não tenho um parente, um amigo meu que tem um contrato com o Estado. É possível, sim, fazer uma política correta. Lá em Minas nós já mostramos e queremos fazer o mesmo no Brasil. Governador, o Novo... Carol, desde o início da minha carreira política eu tenho um posicionamento, é defender o certo. Se defender o certo faz com que eu perca apoio e até diminua as chances de ser eleito, não é por isso que eu vou defender o errado. Então a minha linha de atuação é facílima de segui-la, é fazer o certo, não acredito em atalhos, não acredito nessas jogadas para poder encobrir coisas erradas e fui eleito assim, fui reeleito dessa maneira e vou continuar nessa trajetória. Se for para fazer aquilo que sempre foi feito no Brasil, nós estamos cheios de políticos aí para poder fazer. Eu estou aqui para fazer de maneira diferente. O estúdio tem mais alguma pergunta para a gente? Certamente.
Lembrando que essa investigação, até o momento, deve ter apurado 1, 2, 3% do material. Ainda há diversos aparelhos de celulares com questões lá que só Deus sabe o que tem, só Deus sabe quem está envolvido. Então, com toda certeza, essa questão Banco Master vai ter, sim, um peso muito grande nas eleições ao Senado esse ano. E estou muito confiante que haja uma renovação grande, que o Senado passe a ter o protagonismo para o qual ele foi criado, que é excluir, fazer impeachment de ministros do Supremo que nunca cumpriram adequadamente com a sua função, que estão lá para fazer contratos de natureza pessoal e que nunca sofreram impeachment. Já tivemos presidentes que sofreram impeachment, já passou da hora de ministro do Supremo sofrer. E o Senado tem essa grande missão. Pois é, seria algo inédito, né, governador? Um pedido de impeachment contra ministro. Em ano eleitoral, isso pesa para facilitar ou dificultar? Só para a gente encerrar. Eu acho que se a investigação perdurar ou se for concluída antes, se tiver o impeachment antes ou depois, de toda maneira vai ter uma influência no processo eleitoral. Difícil saber qual terá mais peso, mas o caso está em evidência e vai continuar pesando. Tá certo, governador Romeu Zema. Eu agradeço a participação do senhor, Yuri e Débora. Obrigada.